Olá pessoal, mais um Saúde é Vida, começando para você aqui na programação da TV Câmara Campinas. Hoje nós vamos falar sobre leucemia. Mas antes eu tenho um recado aí para você. Para participar do Saúde é Vida e sugerir um tema para o programa é bem fácil. É só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. O DDD é o 19, o número é o 978293776. Vai aparecer aí na sua tela também um QR Code para você acessar pelo celular. A leucemia está entre os 10 tipos de câncer mais comuns no Brasil. O número estimado de novos casos por ano no país, no período de 2023 até 2025, é de 11.540 casos, segundo uma projeção do INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer. Para explicar tudo sobre esse tema, o convidado do programa de hoje é o oncohematologista pediátrico Amilcar Cardoso, diretor clínico e também coordenador da área de leucemia do Centro Boldrini. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa no Saúde é Vida. Doutor Amilcar, vamos explicar um pouquinho então para o pessoal que está em casa acompanhando aqui o Saúde é Vida, o que é a leucemia e como ela se manifesta? Muito bem, eu queria primeiramente fazer uma introdução da importância do câncer infantil, porque nós sabemos que, dentro do ponto de vista estatístico, a leucemia é a neoplasia mais comum na infância. Então, como você disse aí no início da previsão de em torno de 11 mil casos, em torno de 25% de todos esses 11 mil casos serão de leucemia. Daí a tamanha importância do tema. E lembrando que no Brasil, excetuando a região norte do Brasil, o câncer é a segunda maior causa de morte na criança e no adolescente. Certo? Ela só perde, exceto na região norte, que tem outras doenças parasitárias infecciosas, mas em todas as outras regiões, o câncer infantil só perde pelas mortes violentas, né? Acidentes, suicídios de moto, carro e tudo mais. E aí, falando da leucemia, dentro de todos esses cânceres, é a neoplasia mais prevalente. Porém, se você perguntar, mas doutor, e qual é o tumor mais comum? O tumor mais comum é o tumor do sistema nervoso central. Só que a leucemia não se apresenta necessariamente como tumor. Então, a gente chama neoplasia mais frequente é a leucemia, né? E se for um tumor, seria tumor do sistema nervoso central. De qualquer forma, os dois estão em torno de 25%, ou seja, junto, tumores cerebrais e leucemias compõem 50% de todos os cânceres nessa fase. É uma doença que pode dar alguns alertas precocemente, né? E eu vou destacar algum deles. A mãe, em geral, vai começar a notar, ou um professor, ou um amiguinho, ou um pai, ou uma avó, palidez. Então, um dos primeiros sinais da criança vai ficando mais pálida, nunca é de forma aguda, é de uma forma progressiva e lenta, né? Pode estar associada com febre, não é febre muito frequente, é uma febre intermitente, tem dia que dá, tem dia que não dá, um pico por dia. Manchas roxas pelo corpo, tá? E dores ósseas. Esses são os três principais. Então, febre, palidez, manchas roxas e dores, esses quatro, né? As dores ósseas. Isso, em geral, leva rapidamente a família em busca de atendimento, né? Por isso que, dentro da leucemia, nós não temos tanto o problema do diagnóstico precoce. Os sintomas são tão que dificilmente uma família vai deixar a criança em casa com esse tipo de sinais, né? De alerta. Bom, a leucemia, como eu disse, é uma neoplasia que tem a sua origem dentro da medula óssea. A medula óssea é o que popularmente o pessoal chama de tutano, né? Esse tecido que fica dentro dos ossos,
é onde que é produzido o nosso sangue, né? Então, essa fábrica do sangue está em constante trabalho, produzindo, se você quer uma ideia, são 5 milhões de glóbulos vermelhos por segundo essa fábrica produz. Além de produzir glóbulos brancos, que é o importante para a defesa do nosso organismo, produzir plaquetas que nos protege, que não nos deixa sangrar. Portanto, uma doença que surge dentro da medula, que vai se proliferando, porque é uma célula cancerígena, ela tem uma capacidade de multiplicação muito rápida, além de uma sobrevida maior. Por isso que ela acaba sobrepondo sobre as células normais e vai invadindo até ela tomar, em geral, quando a criança chega, já 90% de todas as células da sua fábrica estão tomadas pelas células da leucemia. E aí virão os sintomas. Se a fábrica deixa de produzir glóbulos vermelhos, que a gente chama de anemia quando está baixa, a criança tem a palidez. Se a fábrica deixa de produzir os glóbulos brancos, ela vai ter febre por infecções oportunistas, fica propensa a infecções. E se a fábrica deixa de produzir plaquetas, ela começa a ter sangramentos. Por isso, manchas roxas, sangramentos gengivais, sangramentos nasais, às vezes intestinais, urinários e tudo mais. Doutor, existem possíveis causas para a leucemia? Tá. Esse é um tema muito discutido hoje, porque é uma pergunta que nos traz desde os primórdios do início do tratamento da leucemia. Eu vou fazer só uma comparação para você ter um exemplo. No câncer do adulto, você consegue prevenir muitos deles, né? Por exemplo, para eu prevenir o câncer de pulmão, de laringe, de garganta, o fumo é um grande etiológico, um fator etiológico, certo? Então, a gente sabe muito bem de que quem fuma tem uma chance 4 vezes, 5 vezes maior de ter câncer do que nem quem não fuma. Então, parando de fumar, você consegue prevenir. Um exame precoce da mama, um exame de Papa Nicolau, que vai detectar lesões pré-neoplásicas, pré-câncer, tudo isso faz com que eu consiga prevenir. O exame de próstata no sexo masculino, né, de forma rotineira. Então, são coisas que eu consigo prevenir. Agora, como que eu faço isso na infância? A leucemia, por exemplo, ela pode ter a leucemia neonatal, o bebê já nasce com leucemia. E o pico da leucemia, o primeiro pico, é em torno de 3 anos de idade. E ela não dá sinais precoces. Quando ela dá sinais, ela já tomou o organismo. E eu não tenho como prevenir, certo? Exatamente porque eu não sei as causas, como você perguntou. Temos especulações, estudos de genética. Atualmente, o Boldrini está participando de um estudo de forma nacional, multi-institucional, exatamente para fazer um estudo genético das famílias de crianças com câncer, para ver se a gente detecta algo em comum, de forma genética, que pode nos dar sinais de que algumas crianças terão predisposição. Algumas doenças, embora sejam muito raras, nós já sabemos que são doenças que vão poder causar o câncer, tá? Mas são doenças muito raras, doenças imunológicas, doenças genéticas, que a gente já sabe. Por exemplo, eu vou dar o principal exemplo, é a síndrome de Down. O pacientinho com síndrome de Down, a criança, ela tem 20 vezes mais chance de ter o câncer do que uma criança normal. Então, tem algumas síndromes que já sugerem, mas para você falar, olha, que é a pergunta, que é a primeira pergunta que uma mãe faz no momento diagnóstico. Doutor, o que foi o que causou? O que foi que eu deixei de fazer que o meu filho teve leucemia? E essa resposta nós ainda não podemos responder. Sabemos de hipóteses que existe um fator genético, que é o primeiro gatilho, e precisa do segundo gatilho, que é o ambiente. Mas falar de forma certeira, no caso do seu filho, foi exatamente isso, nós ainda não conseguimos. Doutor, uma dúvida muito comum que surge também
quando a gente fala, né, de leucemia, se a anemia pode virar uma leucemia. Não, isso é um erro cultural, né, de muitas décadas. Nada vira nada. O que acontece é que a própria leucemia, como eu disse no início, dá como sinal a palidez e como sinal no hemograma a anemia, pelo seu comprometimento da fábrica. Então, o pessoal achava que a anemia poderia tornar... Não, ela já faz parte do quadro de uma leucemia instalada. O quadro de anemia, que é a mais comum hoje na infância, que é por falta de ferro, nunca ela vai virar uma leucemia. Você dá o ferro, a leucemia se cura e nada vai acontecer. Então, não precisa tirar, pode-se tirar esse medo, né, esse vício cultural de que a anemia pode virar leucemia. Não, isso não existe. Doutora Amilcar, uma outra dúvida que surge bastante é relacionado a um dos sintomas da leucemia, que é a dor óssea. Como que os pais podem diferenciar essa dor óssea daquela chamada dor do crescimento, que as crianças, né, geralmente apresentam? Olha, eu prefiro explicar de uma outra forma, certo? Vamos tentar comparar a dor presente num quadro de leucemia com qualquer outra dor óssea. Porque essa tal dor óssea do crescimento, até hoje, ainda ela não foi comprovada, tá? Embora seja uma dor que as crianças realmente têm, mas elas atingem ali 7, 8 anos de idade, que não é uma fase de crescimento. A maior fase de crescimento é na adolescência, no seu estirão, e nem por isso os adolescentes reclamam de dor. Então, eu acho que é apenas um termo não adequado. Mas vamos comparar qualquer tipo de dor na infância, que é comum. A criança brinca, pula de um sofá, entorta o pé, o corpo está quente no centro, na hora que vai deitar, o corpo esfria, começam as dores. Qual é a diferença dessas dores comuns da infância da dor óssea da leucemia? É a sua intensidade, ela vai ficando mais frequente, mais intensa, a ponto de limitar as atividades normais da criança, principalmente a atividade de brincar, né? É sempre um alerta, qualquer tipo de dor que uma criança pare de brincar e vai alertar os seus pais, é uma dor que sempre tem que se levar em consideração. E dores leves, a criança pode ter certeza, não vai parar de fazer nada porque ela gosta, quase por dores leves. Então, repetindo, é muito intensa. Porque a leucemia, como ela surge dentro do osso, ela vai se proliferando e ela vai criando uma pressão alta dentro do osso. Isso dói demais, certo? E vai pulando, não tem um lugar específico, não? E, em geral, são os de ossos longos, né? Então, é bracinho, na perninha, no outro dia dói as costas, no outro dia dói o ombro. É muito variável, porque a medula óssea está dentro de quase todos os ossos, né? Na sua intensidade de produção. Então, a dor é muito variada, mas ela é intensa a ponto de necessitar de medicação para passar. Doutor, vamos falar um pouquinho como que é feito o diagnóstico desse tipo de câncer, da leucemia. Sim. Então, como nós já falamos, primeiro é o diagnóstico clínico, onde esses sinais vão aparecer. Um médico é importante estar ciente, um pediatra, desses sinais para que ele pense no diagnóstico de leucemia quando ele estiver frente a isso, né? E aí o principal exame é o hemograma simples. No hemograma simples, a gente até brinca que o hemograma é o espelho da medula, porque tudo que a medula produz vai se refletir no hemograma, né? Então, no hemograma, eu vou ver se ela está com os glóbulos vermelhos baixos, que é a tal da anemia, isso vai estar no hemograma. Os glóbulos brancos, eles podem estar diminuídos, podem estar em número normal ou até em número muito elevado, né? O normal de glóbulo branco, para você ter uma ideia, é de 8 a 10 mil, 12 mil numa criança. Às vezes a criança chega com 1 milhão de glóbulos brancos, 500 mil glóbulos brancos, você está muito alto. E além disso, então, glóbulos vermelhos vão estar baixos, glóbulos brancos, baixo, normal, aumentado, as plaquetas, em geral, baixas também, por isso as manchas roxas, ela que não deixa a gente sangrar. E outra coisa é a presença da célula leucemia.
em mais de 95%, 97% das vezes, ela já vai estar circulando e o hemograma vai mostrar. Claro, que nem às vezes todo laboratório tem a capacidade de distinguir. Se for muita quantidade, fica mais fácil, mas às vezes se é 5, 10%, às vezes. Mas os outros sinais chamam a atenção e eles acabam entrando em contato com o hospital e a gente já encaminha imediatamente essa criança para cá, para que seja feito aí sim um diagnóstico comprobatório e muito aprofundado. Que não vai ser só através do hemograma que nós vamos tratar uma criança. Eu preciso ir na medula, colocar uma agulhinha, puxar o material de dentro da medula para fazer o diagnóstico definitivo. E ali eu vou fazer uma análise não só de olhar as células, para saber que tipo de leucemia. Nós temos dois grandes grupos, as linfóides e as mieloides, onde 80% são linfóides, que são mais comuns, mais curáveis, e as mieloides, menos comuns e menos curáveis, certo? E ali eu faço uma análise genética de inúmeros fatores prognósticos, ou seja, fatores que vão indicar que tipo de tratamento eu vou ter que usar, se eu vou ter que usar uma droga específica, dependendo da alteração genética da doença, e não da criança, alteração genética, porque é uma célula mutante, né, célula da leucemia. Ela não é normal. Então, ela tem alterações genéticas enormes. E algumas alterações são de bom prognóstico, outras nem tanto, outras são de pior prognóstico. Então, tudo isso, todas essas cartas são jogadas na mesa e a gente define o melhor tratamento para aquela criança. Então, é um diagnóstico altamente tecnológico. Não é simples, não é qualquer lugar que faz. Por isso, eu reforço. Suspeita de leucemia, criança com câncer infantil tem que ser tratada não num centro de referência, onde vai dar de forma intensa, completa e rápida todo o diagnóstico, porque nós temos todas as ferramentas para isso no mesmo lugar e com a rapidez que o tratamento necessita para ser iniciado. Com certeza, né, doutor, para ter todo o apoio necessário, né, para enfrentar essa doença, né? Doutora, a leucemia, no caso infantil, né, qual que é o principal tratamento para esse tipo, né, para as crianças, no caso? Então, hoje, mesmo sendo a linfóide ou a mieloide, o tratamento básico, a base de todo tratamento é a quimioterapia. Né? Ainda é a quimioterapia, né? Estamos surgindo com as novas drogas, mas o pilar, a pilastra central do tratamento, que vem sendo formada nesses últimos 40 anos, porque na década de 70 você não chegava nem a 5% de cura, e hoje a gente chega no Boldrini a 90%, depois eu vou detalhar um pouco esses números. Então, através do uso da quimioterapia. Eventualmente, pode-se necessitar de lançar mão do uso do transplante, mas é um pouco mais restrito hoje em dia. Nós chegamos num patamar de cura só com quimioterapia muito alto, né? E hoje temos drogas e hoje nós estamos parando de fazer ciência esperando novas drogas quimioterápicas. Nós entramos no campo da imunologia. Então, nós vimos que o tratamento do câncer hoje, para a gente sair desse patamar, vai ser com a imunologia. E nós já temos resultados extremamente promissores, principalmente naquelas leucemias refratárias, que não respondem à quimioterapia, não respondem ao tratamento de transplante. E hoje nós temos uma imunoterapia que está sendo desenvolvida aqui no Boldrini, que é muito cara, chega a custar $500.000 para que você possa realizar, mas nós estamos tentando desenvolver de uma forma barata para poder ofertar para a população e levar ainda mais esse índice de cura. Porque enquanto não chegar no 100, nós não vamos chegar. Doutor, no caso, existe diferença no tratamento de uma leucemia em crianças para uma leucemia em adultos? Tem alguma abordagem diferente? Olha, infelizmente, embora o tratamento é muito parecido com quimioterapia, a resposta ao tratamento é muito ruim no adulto. Tá? Então, os índices de cura que nós estamos chegando aqui no Boldrini, acima de 90% das leucemias linfóides, no adulto, se você chegar a 30%, 40%, vai ser muito. Os adultos são muito mais sensíveis em relação à quimioterapia, as crianças toleram muito bem,
Se você for, inclusive, comparar proporcionalmente a quantidade de quimioterapia, as crianças tomam 3 vezes mais a quantidade que um adulto, do ponto de vista proporcional, porque elas toleram o corpo novo, o adulto não tolera muito, as complicações são muito grandes, a resistência da doença é muito maior, grande maioria vai para transplante, mesmo assim com resultado muito feliz. Hoje, nós estamos percebendo, inclusive, foi excelente a sua pergunta, porque a gente achava que tinha um corte, uma linha mágica para dividir adulto da criança, certo? E hoje a gente viu que não tem isso. Hoje nós estamos no mundo se falando de um grupo que chama AYA, A-Y-A, que em inglês quer dizer adolescentes e adultos jovens. O que isso quer dizer? Os médicos de adulto aprenderam que tratar esse jovem, que vai até 25 anos, 28 anos, com os tratamentos infantis, o índice de cura sobe muito. Então, eles viram que agora alguns hospitais e alguns centros em outros países, como Estados Unidos e Europa, já incluem na leucemia linfóide de 0 a 28 anos. E tira ele do tratamento do adulto. É muito intenso, pouco diferente, muito intenso e não toleram. E eles aprenderam com os pediatras como tratar a leucemia e como até mensurar. Então, foi um grande avanço hoje. Esse grupo, o adulto jovem, tem melhorado seus índices, porque ele não deve. Por exemplo, nós temos lugares que 14 anos já é considerado adulto. Num pronto-socorro, se você tiver 15, você passa para o médico clínico e não vai para o pediatra. Mas na leucemia, não. Tanto que o Boldrini aceita até 21 anos. Porque não se deve tratar o adulto jovem na leucemia com protocolo de adulto devido a essas diferenças de resultados. Doutora, a gente vai fazer um rápido intervalo agora, porque no próximo bloco nós vamos falar sobre a leucemia mieloide aguda, que é um dos tipos mais comuns de leucemia em adultos. Nós já voltamos. Estamos de volta com o Saúde é Vida e hoje falando sobre a leucemia com o oncohematologista pediátrico, Dr. Amilcar Cardoso, também coordenador da área de leucemia do Centro Boldrini. Doutor, agora nesse segundo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre a leucemia mieloide aguda, que ela é muito comum em adultos, né? Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho por que ela tem um desenvolvimento muito rápido, esse tipo de leucemia? Que ela realmente acomete mais os adultos. E nas crianças, nós vamos ter em torno de 20% das leucemias que chegaram aqui no Boldrini, uma vez que nós temos perto de 100 casos novos por ano de leucemias aqui no Boldrini. Então, em torno de 20 casos serão da leucemia mieloide. Do ponto de vista de diagnóstico clínico, como a gente falou da dor óssea, poucas diferenças se tem na hora do exame clínico. Tá? Então, às vezes, só olhando o paciente, você não consegue saber se é linfóide ou se é mieloide. Aí nós vamos ter que partir, lançar a mão do laboratório. Por quê? As características das células são diferentes. A leucemia linfóide, ela só é subdividida em leucemia B e leucemia T, e leucemia, às vezes, os dois juntos, B e T, tá certo? Ou, às vezes, leucemia junto com mieloide, coisas raras. Quando você pega a leucemia linfóide, chega um caso aqui no Boldrini, como chegou a semana passada, um menininho com leucemia, são 7 subtipos de leucemia mieloide. Vai de 0 a 7. Então, é muito variável, a célula é altamente diferente da linfóide, em suas características clássicas. Da mieloide, além dela ser maior, ela tem muitas características diferentes e você ainda tem que subclassificá-las dentro desse número, porque tem implicação prognóstica e de tratamento também. Por exemplo, o subtipo, para você ter um exemplo,
sem muitos detalhes. O subtipo M3, no passado, quando eu comecei minha carreira, era a doença mais fatal. Era o subtipo de leucemia mieloide mais fatal, tanto no adulto quanto na criança, que ela é altamente sangrante. A criança chegava rapidamente falecia por sangramento. Com o lançamento de apenas um comprimido, que chama-se ácido retinóico, que todo mundo aí deve conhecer, que se usa para espinha, esta droga age numa translocação genética específica da leucemia M3, chamada granulocytica, e ela passou da mais fatal para a mais curável hoje. No Boldrini, a M3, que era praticamente zero a sobrevida, hoje é 96% de cura, uma leucemia mieloide M3. Isso muito diferente em relação aos outros subtipos. Os outros subtipos ainda são muito mais graves, tá? Necessitam de muito mais intensidade no tratamento. Então, são duas doenças. Olha, a gente podia dizer que, além de duas doenças distintas, leucemia linfóide e mieloide, a próprio grupo, a gente chama que leucemia mieloide é um grupo heterogêneo de doença. São 7 doenças dentro de um tipo de doença só. Não posso falar assim, leucemia mieloide trata-se tudo igual. Não são iguais. Tá? Do 0 ao 7, tem as suas características e os seus tratamentos. Doutor, nesse caso, o tratamento da leucemia mieloide, ele é bem diferente, então, ou é o mesmo procedimento para outros casos de leucemia, né? Não, em relação à leucemia linfóide, 2 características. As quimios são muito parecidas, só que necessitam de uma intensidade muito maior. As doses são altíssimas. É um tratamento mais curto. Leucemia linfóide, por exemplo, vai 2 anos de tratamento, até mais. E a leucemia mieloide, 6 meses. Por quê? É uma doença altamente resistente, às vezes. Então, você não pode chegar com dosinhas pequenas. Então, a criança, quando chega, ela é rapidamente internada, coisa que a linfóide pode tratar ambulatorial, e já de antemão, a gente já adianta para a família, 30 a 40 dias de internação, a cada bloco de quimioterapia. Então, ela é muito intensa, com uma alta necessidade de transfusão, altíssimo risco de sangramentos, altíssimo risco de infecções bacterianas, virais, fúngicas principalmente, pelo tempo prolongado que ela vai ficar sem defesa devido a altas doses de quimioterapia. É o único jeito que a gente tem de tentar curar. E lembrando ainda mais que muitas delas necessitarão de transplante de medula. Doutora, até abordando esse caso de transplante, como que funciona o transplante de medula? Acho importante a gente explicar aqui para o pessoal de casa, porque às vezes parece um assunto um pouco confuso ainda, né? A doação, né, da medula, a necessidade, né, quando tem aquelas campanhas da população colaborar, porque isso pode salvar as vidas, né? Salvar muitas vidas. Muitas. Então, vamos lá. Vamos tentar desmistificar aqui. Em primeiro lugar, embora chama-se transplante, que é um transplante, não se tira, não se arranca órgão, não é a medula espinhal, como o pessoal acha que vai tirar aqui de trás, não é nada disso. Tá? Em primeiro lugar, se você quer ser um doador de medula, basta procurar um hemocentro mais perto da sua cidade, aqui em Campinas, por exemplo, hemocentro, e vai ser tirada apenas uma amostra de sangue da sua veia. Só isso já te torna um doador de medula. Você vai para o banco, eles vão fazer um exame específico e esse seu registro vai para um banco de dados, certo? E lá ficará. Lembrando que o Brasil tem um dos maiores bancos de doadores do mundo. É um espetáculo nosso banco de doadores, é louvável. Muito bem, e lá fica. Quando eu tenho uma criança aqui, por exemplo, preciso de transplante, esse examinho aí que o doador fez, eu vou fazer no meu paciente. Faço nos familiares, que o principal doador seria um irmão, embora é só 25% de chance de ter um irmão totalmente compatível. 25%. Então, a chance é pequena quando se tem um irmão. Depois, nós temos um outro transplante chamado haploidente, que eu posso pegar a mãe e o pai na ausência de parentes. E se
Se tiver um doador no banco, aí quem vai fazer a escolha do melhor doador é a equipe de transplante, já não sou eu, que aí eu já transfiro essa criança para os cuidados dessa nova equipe. Muito bem. Se você, por exemplo, é um doador de medula e deixou sua amostrinha de sangue no hemocentro, vão precisar da sua medula porque uma criança vai fazer um transplante e você pode ser o doador. Você vai ser localizado, né? O Redome vai entrar em contato com você. Vai marcar um dia que você tiver disponibilidade, às vezes trabalha, estuda, está viajando, que você possa doar a medula. Aí, na hora da doação da medula, nós temos duas formas de tirar a sua medula. Uma delas é pela própria veia, se coloca a veia, liga-se no aparelho, o aparelho retira a célula-tronco e devolve o seu sangue do outro lado. Simples como uma doação. E a segunda forma é tirar a medula óssea, assim como a gente faz aquele exame que eu disse no início, de tirar uma amostra da medula, a gente tira uma quantidade X, que depende do peso da criança que vai receber, e essa pessoa vai estar sedada, ela não vai sentir dor, e nós vamos tirar uma bolsinha da medula óssea. Ponto. Simples, uma agulha no osso. Então, não tem retirada de órgão, não tem nada. E essa bolsinha vai ser preparada e doada para a criança que deverá receber. Né, esse esclarecimento, né, doutora Milka? Porque as pessoas, às vezes, pensam uma coisa bem diferente, né? Muito bom. Doutor, eu gostaria que o senhor falasse também um pouquinho dos efeitos colaterais que tanto crianças ou adultos podem esperar quando iniciam o tratamento para a leucemia. O surgimento eu não digo, o sucesso na terapia da leucemia, ela só foi possível quando se descobriu, lá na década de 70, que precisava se juntar várias drogas juntas. Não se conseguia com uma droga só controlar a leucemia. E aí teve-se a ideia, tanto que o primeiro protocolo ele chama Total, que é lá dos Estados Unidos, o St. Jude, que é o pioneiro do tratamento, inclusive com o Dr. Ramos Raul, que é brasileiro, que estava lá na época, que veio para o Molino nos ensinar a tratar a leucemia. Eles criaram esse primeiro protocolo. Por que chamava Total ou Total? Porque tinham vários remédios que, na época, cada um descobria que servia para a leucemia, mas ninguém tinha juntado eles todos. E eles juntaram em fases. Então, o tratamento da leucemia, ele é de múltiplas drogas. E aí os efeitos vão depender de cada droga dessa. Cada droga tem um determinado efeito colateral. Por exemplo, o que mais chama a atenção, o que é? Queda do cabelo. A queda do cabelo nada mais é do que um efeito colateral de alguns quimioterápicos, não são todos, mas algum deles tem como efeito colateral um bloqueio temporário do folículo piloso. Então, o cabelo cai, para de produzir. Mas depois de uma certa fase, no segundo semestre de tratamento, as quimioterapias que são usadas, por exemplo, na leucemia linfóide, já não tem capacidade de perder o cabelo. E a criança volta a ter o cabelo, você nem vai saber que ela está tratando de leucemia. É muito mais no início. Então, queda de cabelo, feridas na boca, muito comum, porque tem algumas quimioterapias que machucam muito a boquinha da criança. Bloqueios da medula, fazendo com que ela tenha muita predisposição a infecções, então são comuns durante o tratamento múltiplas internações para o uso de antibiótico até que ela se recupere a sua defesa natural. O efeito colateral de uma necessidade muito grande de transfusão sanguínea, por isso sempre é aqui um alerta de que as pessoas procurem para serem doadores, porque o consumo de sangue no tratamento do câncer é muito alto exatamente, não só pela presença da leucemia no início, mas pelos efeitos colaterais dos quimioterápicos. Então, há uma demanda muito grande, porque também alguns tipos, não estou dizendo aqui leucemia, são de cirurgias, altamente sangrantes. Então, voltando para a leucemia, cada droga, então as drogas agem no rim, outras agem no coração, mas nós temos uma forma totalmente controlada. Nós só liberamos. E quando a criança chega para ser liberada de quimioterapia, ela é avaliada de forma completa, para eu olhar e falar, o rim está bom, o coração está bom, está tudo ok, o órgão está bom, ela está pronta para receber química, que a gente dá aqui.
Então, é muito rigoroso, muito detalhado. Mas, infelizmente, ainda esses efeitos é difícil da gente não ter, né? Quem vai ter que tratar mais intenso, eles vão ser mais intensos. Quem tratar menos intenso, mais leve será esse caminho. Mas eles toleram bem, as crianças continuam sorrindo apesar de tudo. Doutor, e qual que é a frequência e por quanto tempo que é necessário todo esse acompanhamento médico? Bom, a gente aqui até brinca que nós não damos alta nunca. Então, tem um período mais intenso da quimioterapia. Depois que ele termina o tratamento, o seu controle continua, que infelizmente, como nós dissemos, 90% são curados, 10% não. Então, algumas podem retornar, ou durante o tratamento, ou depois do tempo do tratamento. Então, ela necessita ainda de um atendimento muito de perto, principalmente os primeiros 6 meses após o término. Aí nós vamos alongando conforme o tempo, cada 2 meses, depois de 6 meses, cada 3 meses, e vai alongando, a ponto de vir a cada 10 anos. Eu quero conhecer os filhos, os netos, o que está fazendo, o sucesso que teve ou não, as suas dificuldades em relação, isso é muito importante. Nós temos aqui um levantamento que já há anos nós estamos feito, que é uma avaliação dos curados. Só para você ter uma noção, nós já temos 10 mil crianças e adolescentes tratadas no Bodrini e 7 mil delas estão curadas. Então, nós temos 7 mil pessoas aí que nós devolvemos para a sociedade e a gente quer saber o que está acontecendo com ela. Bacana, né? Ter esse retorno, né, do paciente, ver que a vida felizmente, né, continuou. Doutora, até queria perguntar como que fica após o tratamento, né, as perspectivas, a pessoa consegue ter uma qualidade de vida boa? Como que fica isso depois? Do ponto de vista da leucemia, não tem grandes complicações, não, tá? Porque ela não tem sequelas graves e frequentes a longo prazo. É diferente de uma criança que às vezes precisou fazer uma cirurgia, tirar um tumor de uma perna, só tentando um comparativo. Aí ela pode ter mais dificuldades, às vezes ela necessita de uma amputação, então essa criança tem um pouco mais de dificuldade. Mas como o foco hoje é a leucemia, nós vamos ver que é quase zero. Sem mais, tanto que elas voltam para a escola já durante o tratamento. A mãe fica todas assustadas, vai voltar? Eu falei, mas já pode voltar. Mesmo carequinha. Tem os seus cuidados, essa semana não dá para ir, essa semana dá para ir, pode, não pode, a gente vai controlando para que já durante o tratamento ela não fique longe, fora das suas, o mínimo possível fora das suas atividades normais, escolares ou não, né? E depois do tratamento, então, a gente vai acompanhando e vendo essas sequelas que são raríssimas. A criança volta ao normal, muitas delas são pequenininhas, ali 2, 3 anos, já nem lembram mais o que passou, outros lembram, mas adolescentes, pouco mais, né? Eles acabam sofrendo mais, não só pela fase que acaba acometendo a leucemia, tiram ele daquele momento social, né? De mudança corporal, de mudança na sua estrutura mental, e tira ele nesse momento, ele sofre muito mais do que os pequenininhos. Os pequenininhos toleram bem, vão bem, e a gente aprende com eles. Para os adultos, essa volta já é um pouco mais complicada, né, doutor? Voltar a fazer qualquer tipo de atividade já é um pouco mais restrito, é isso? Sim, muito. Durante o tratamento, principalmente, é muito ablativo, eles sofrem demais, necessitam complicações graves, né? Quando sobrevive, realmente, o custo é bem alto no adulto em termos do tratamento para leucemia. Esses vão ficar bem mais tempo afastados das atividades. E principalmente se for ainda mais uma idade mais avançada, né? A gente fala como se adulto fosse apenas até 30, 40, mas a leucemia pode dar até em 80 anos, certo? Então tem tratamento específico, não tão intenso, nem é mais curativo, às vezes só para dar um pouco mais de qualidade de vida. Então é muito variável no adulto a sua abordagem em comparação com a criança, que tem uma vida toda pela frente, né? Doutor, eu gostaria que o senhor falasse também como que é feito o acolhimento aí no centro, né? A questão emocional das famílias,
Como que vocês trabalham isso? A mãe vai receber uma notícia e até mesmo com as crianças, né? Eu sei que vocês investem bastante naquela parte lúdica, né? Para a criança não se envolver tanto, né, com a doença. Como que é isso para vocês também da equipe médica? Olha, em primeiro lugar, eu diria, o sobrenome do Rodrigo chama-se acolhimento. Então, a primeira coisa é acolher essa família e esse paciente. Nem sempre, aliás, nunca é sempre, primeiramente, não é pelo médico. É a equipe já da recepção, é a equipe da enfermagem, que já acolhe, já faz uma pré-avaliação, se ele já precisa ficar lá numa maca, se ele precisa ir imediatamente para o hospital, se ele consegue esperar a consulta da melhor forma e mais confortável possível, sem riscos. Então, esse acolhimento, ele é multiprofissional, certo? Então, até, inclusive, chegar na primeira consulta, ele já passou com psicólogo, ele passou com assistente social para analisar suas necessidades, ele já passou ali, se possível, já na brinquedoteca, onde ele já é recebido com os voluntariados, tem a escola hospitalar, tem pessoas que visitam o Bolívia, tem os palhaços, tem os super-heróis, quer dizer, é um acolhimento geral, para que desde o início a coisa vá ficando mais leve. Obviamente que no momento do diagnóstico não é simples, eu sempre repito para minhas mães, das mães, que ninguém é treinado para passar por isso, né? Ninguém treina na vida para passar uma situação dessa, principalmente com o filho, então nós vamos ter que passar juntos, vamos aprender a passar a situação juntos, e vai do que ela precisar, de qualquer ponto de vista, material, psicológico, remédios, ajudas, inclusive de alimentação, ela terá. E até alojamento. Família, nós temos uma fila grande aqui de acolhimento de famílias que vêm de longe, tem várias casas de apoio que acolhem, a PAC, tem aqui o Ingo Hoffmann, tem a Casa Ronald, então tem vários lugares que vão acolher essas famílias que moram longe, dão alimentações, convivem muito, então acaba virando uma família. Todo mundo aqui tem a sua importância. Todo mundo, desde o porteiro, eu sempre repito, o jardineiro que deixa o jardinzinho bonito, eles correrem no meio, tudo limpinho, tudo muito alegre, colorido, iluminado, é uma forma de um acolhimento que já fica uma leveza de ambiente, né? Dúvida. Doutor, até estamos no segundo bloco do programa, eu gostaria que o senhor reforçasse, para quem está assistindo agora, a questão dos sinais de alerta, né? Principalmente para os pais que devem estar acompanhando, os sinais de alerta para a leucemia, para que a pessoa consiga agir rápido, né? Levar a criança para um bom centro de referência e começar esse tratamento o quanto antes, né? Porque, como o senhor falou, a prevenção ela fica um pouquinho complicada nesse sentido da leucemia, né? Então, vamos lá. Vamos reforçar aqui, em termos, esse recado não é só para a família, mas eu acho que recado também para pediatras, né? Porque você sabe que, infelizmente, no Brasil, nós fizemos um levantamento de mais de 290 currículos de faculdades de medicina, pouquíssimas faculdades sequer cita o nome câncer infantil durante a formação. Então, fica difícil para esse médico que está se formando pensar no diagnóstico. Se ele não sabe que existe uma determinada doença, não vai passar pela cabeça dele. Então, esse alerta de hoje serve para toda a equipe de médica, a equipe de saúde, do posto de saúde, todo mundo que atende criança, professores, né, que às vezes notam, olha, essa criança não está enxergando direito, ela está vindo mais perto, estou achando ela mais pálida, né? Então, vamos lá, fazendo um resumo aqui dos principais sinais de alertas da leucemia. Palidez, ok? É uma palidez que não é súbita, ela vai surgindo aos poucos. Olha, faz uma semana que eu estou achando que ele está mais pálido, ele está ficando mais quietinho, está ficando mais apático, brinca, já quer parar, corre pouco, certo? Isso em relação à anemia. Manchas roxas pelo corpo, principalmente em lugares que não são comum trauma. Se você pegar aqui essa região anterior da perna, a famosa canela, é difícil se não ver uma criança que tem uma mancha roxa ali, né? Joga uma bola, toma um chute, bate, normal. Mas manchas roxas de forma exagerada em lugares comuns ou em lugares incomuns, isso chama atenção. Poxa, está saindo mancha roxa nas costas, ela não bateu as costas, por exemplo, né?
Outros tipos de sangramento, porque a mancha roxa nada mais é que o sangramento cutâneo. Nariz sangrando, começa a escovar os dentes com um leve toque da escova, começa esse sangramento gengival, pode ter um sangramento mais raro, mas também intestinal, vê na fralda, presença de sangue, ou no xixi mais avermelhado. Então, nós já falamos da palidez, falamos do sangramento. Vamos para as dores ósseas. Nós já falamos, dores intensas, que vão se acentuando com o passar do tempo. E quando eu falo passar do tempo, dias ou semanas, viu? Não vão ser meses. A leucemia, ela tem uma proliferação muito rápida. Então, assim que começam os sintomas, rapidamente eles vão se progredir, tá bom? E um que eu não falei no início, que eu vou lembrá-lo hoje, que é muito comum, é o que a gente chama aqui de ínguas, né? Que a gente chama de ínguas, mas não, são os gânglios. A leucemia, ela pode acometer e acometer esses gânglios, e a criança pode também ter a história de crescimento desse gânglio. Doutor, estou achando que os carocinhos deles aqui estão muito grandes, né? E estão crescendo sem parar. E outra, de forma indolor, porque os gânglios de forma dolorosa é igual a infecção, você pode ter certeza, porque o gânglio com infiltração de câncer não dói. Ele cresce, fica endurecido, pétreo, mas indolor. Esse é o sinal de que deve ser alertado. A febre, outros sintomas são sintomas mais inespecíficos, né? Uma febre, que aí pode confundir. Esse é o problema, que muitas vezes os sintomas iniciais se confundem com as doenças comuns da infância. Então, às vezes, num primeiro momento, não vai ser um alerta do médico que não está errado, mas depois que eles vão se acentuar, é importante que tenha esse diagnóstico no pensamento para que ele não se atrase e seja imediatamente transferido para o nosso hospital. Com certeza. Doutor, uma dúvida que surgiu também é se esse tratamento também pode ser acessado pelos pacientes do SUS e de planos de saúde. Aqui no Boldrini é um hospital filantrópico, certo? Então, todos serão tratados aqui. 80% dos nossos pacientes são pacientes provindos do Sistema Único de Saúde. 20%, 15% são dos convênios, tá? Lembrando que toda essa arrecadação é para o hospital, ninguém tem o seu atendimento particular indiferenciado, não. Tudo é revertido para o hospital para que a gente possa distribuir e, coisa importante, o paciente do SUS recebe exatamente o mesmo tratamento do convênio, porque se a droga é boa, ela vai ser usada em todos os pacientes, dependendo do seu preço. Doutor, eu gostaria muito de agradecer a sua disposição, a sua participação aqui no Saúde é Vida. Muito obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade, estarei sempre à disposição. Bom dia a todos. O Saúde é Vida fica por aqui. Obrigada também ao pessoal de casa pela companhia. Lembrando que você pode conferir todos os conteúdos no YouTube da TV Câmara Campinas. E não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. A gente se vê no próximo programa.